Bom, 9º episódio, então. Podcast. 2 é par. Esse na verdade, essa é a segunda parte do vídeo de respostas às perguntas que vocês enviaram pelo Instagram. Inclusive, me sigam no Instagram, sigam o Bruno no Instagram dele também. A gente vai deixar aqui embaixo. Isso. Para ter uma proximidade maior aí com a gente. Links, né? Conhecer o nosso trabalho, né? Nosso dia a dia. Pra gente tem várias perguntas ainda, né? Não deu tempo de responder. E hoje a gente dá continuidade, então, a elas, né? Vai tentar responder. Inclusive, a ideia é a gente responder de forma mais sucinta, né? A gente prolongou um pouco mais, se empolgou bastante o episódio anterior. Cada pergunta que vocês mandaram dá um episódio. São perguntas muito boas, né? Sim. Quer falar um número? Tá, a gente tinha uma caixinha, né? Lembrando, se vocês não assistiram, volte lá no episódio anterior. Tá bem bacana. A gente tinha uma caixinha e a gente estava sorteando os números. Só que hoje a gente... A caixinha ficou. Esquecemos os números. Enfim, então a gente vai de forma aleatória aqui pensar no número de 1 a 30, né? Que são 30 perguntas. A gente pode ir variando, né? Eu escolho, você escolhe. Pode ok. ser? Então tá. Então começando... 5. 5. 5 não sou eu ainda. Interessante, pra gente, pergunta. Ah, pra gente. O que vocês fazem quando percebem que estão desconectados um do outro? Tá. Esse desconectados, o que seria exatamente o desconectados um do outro? Seria, eu entendo. Tipo, não tá conversando? Não tem ali uma proximidade no sentido de casal, né? No relacionamento, será que é isso? Desconexão é uma sensação, né? Você sente aquilo e para sentir, você precisa parar para observar. Isso é muito legal porque é muito comum. Acontece. Então, dentro de uma rotina, imagina, que a gente tem, tantas coisas acontecem e a gente percebe essa desconexão. Então, na verdade, assim, é quando um se sente distante um do outro, né? Isso pode estar acontecendo. Uma pessoa só pode estar percebendo essa desconexão e a outra não. Então, isso é muito difícil de perceber, inclusive, justamente por conta da rotina. E aí fica aquela coisa que pode virar um conflito gigantesco. Eu já percebi muito isso, de você está com uma sensação estranha e é aquela coisa que, ao invés de você conversar, você fala, e aí começa a cabeça a contar várias histórias ali, acho que ele isso, acho que ela aquilo, ninguém conversa, e essa desconexão que era uma coisa simples no começo pode virar uma tragédia na relação. Isso é bem comum. Uma coisa gigante. E o que a gente faz? Você já sentiu isso? Já. Percebeu? Várias vezes. Já. E você acha que eu senti também, que eu estava sentindo também, ou talvez só você? Você não, mas ao mesmo tempo também. Eu digo assim, tem algumas vezes sim, algumas vezes não. E o que a gente faz? O que você faz quando isso acontece? O que a gente faz, os dois? Depende, como você sabe que eu também estava? Se você estava se sentindo desconectado de mim, o que você fez? De alguma forma, eu tento me aproximar. Falando algo? Falando alguma coisa. Você nunca chegou dizendo isso, né? Tô me sentindo desconectado de você. Não, acho que não. Sabia que isso é muito importante? Tô falando por mim também. Tô falando pra vocês também, né? De essa desconexão, quando a gente sente, geralmente transforma, como eu falei, numa raiva ou numa coisa que é por conta das histórias que a nossa cabeça conta. E uma coisa muito simples, que é falar. Olha, nossa, eu tô sentindo que a gente tá desconectado. Isso é ruim. Distante, né? Distante é que a pessoa usou desconectado, né? Distante. Mas a gente poderia dizer distante. E talvez um abraço faça a diferença. Essa fala seguida de um abraço. Sim. Essa fala seguida de um beijo. De, poxa, vamos fazer alguma coisa junto? Sei lá, coisas muito simples. Muito simples. Eu acho que é o querer estar junto, né? Então, acho que você também tomar atitudes para isso acontecer, isso acaba aproximando também, né? Coisas que vocês gostam de fazer juntos, por exemplo. Coisas que eu gosto de fazer. O mais importante, pra gente fechar, senão a gente prolonga também, né, nessa pergunta, se você está percebendo
não jogue pro outro a responsabilidade. Você tá percebendo isso? Porque isso é muito comum, né? Tá percebendo isso? Poxa, não espera a sua cabeça contar tantas histórias para você. Faça um movimento simples de, né, ou falar, poxa, eu tô sentindo isso, me dá um abraço, ou posso te dar um abraço? Né? Coisas muito simples. Muito simples. Quer falar um número? Sim. Vamos lá, Número vai escolher. 17. 17, vamos lá. Sinto que sempre acabo repetindo os mesmos padrões ruins nos meus relacionamentos. Eu quero mudar isso, mas não sei por onde começar. Alguma dica? Acho que ela já começou bem já. O quê? Ela já fez essa pessoa já fez uma autorreflexão, Ela não é assim que você fala? percebeu, né? Que repete. Não, isso é excepcional. Já é um baita de um pontapé. Eu sempre pra falo isso para os meus entender pacientes. Essa percepção é muito importante. Perceber que repete os mesmos padrões. E nesse sentido, como os nossos comportamentos são muito complexos, muito, essa repetição não é porque você quer, né, sofrer ou quer, enfim, a gente se comporta por vários aprendizados ao longo da nossa vida, é um conjunto de coisas, então eu diria terapia é uma das coisas assim essenciais, quando a gente percebe uma coisa, um movimento e precisa mudar, melhorar, entender. Então, terapia é um processo que ajuda pra caramba. E também ter uma visão mais crítica sobre as coisas, no sentido de trocas com outras pessoas, de leituras até, né? Leituras, se você quiser mandar uma mensagem no Instagram, lá na DM, posso te indicar alguns livros para gerar reflexão mesmo, sabe? Pensamentos, enfim. Mas terapia... Pra gente entender. Que eu acredito que é o que vai ajudar a agir diferente, porque ela tem, ele ou ela, não sei, tem a consciência sobre isso, mas é complicado porque na hora na prática é difícil. É difícil. Então assim, eu tenho consciência de que, assim, eu, por exemplo, eu sou estúpido, ou sou estúpida. Sim. E eu percebo depois, ou eu tenho consciência que eu sou assim. Só que às vezes naquela situação, com aquela determinada pessoa ou outro tipo de pessoa, né, dependendo de como é difícil, né? Todo o nosso comportamento tem função, a gente faz as coisas por algum motivo, por alguma razão. E aí, terapia é uma coisa assim fundamental. Vamos ver. 23? Já foi? Não. Tenho medo de falar o que me incomoda porque já vivi relacionamentos onde tudo virava briga. Como quebrar esse padrão e conseguir me expressar sem medo? Uau! Primeiro, né, essa necessidade que a gente tem de expressar as coisas sem sentir coisas. Isso é bem comum. Então, assim, vamos deixar de lado essa expectativa, porque tá tudo bem sentir medo. Então, é desconfortável, é extremamente desconfortável, né? E vai gerar um medo, e o medo ele não é para paralisar, para nos paralisar, é mesmo um sinal de que é desconfortável, de que é difícil. Medo, a gente precisa naturalizar essas emoções, esse sentir. Então, ir com medo mesmo, né? Acho que é um medo também assim, de novo vou ter que passar por isso, de novo vou ter... É um medo no sentido de novo ter que... Sim. Medo de que isso possa acontecer. De conflito, né? É um sinal de alerta, né? De falar, o organismo dizendo, melhor não, você tem certeza que você quer encarar isso de novo? Que saco, né? Mas aí a gente abre mão de fazer coisas que são importantes pra gente, né? Por isso que o medo aparece, a gente precisa refletir sobre essa emoção. Não serve pra parar, é pra pensar que vai ser difícil, é uma coisa que é importante pra fazer, então precisa ser feito, com medo mesmo, né? Sim. O medo, ele vai fazer parte do processo. Faz parte do processo. É importante falar, senão não adianta ficar só aguardando. Difícil, né? Complicado. Minha vez? Quer dizer, sua vez de... Número 20. 20. Sinto que estou sempre dando mais no relacionamento do que recebo. Dou mais do que recebo. Eu cuido, me esforço, tento entender, mas parece que a outra pessoa não faz o mesmo. Como lidar com essa sensação
Como fazer? A pessoa que quis dizer aqui, o que eu faço para falar, enfim, não virar uma cobrança para essa outra pessoa? Como que a pessoa faz para conversar, falar, enfim, para não parecer uma cobrança para o outro? Mas é uma cobrança, né? E é justa, eu acho. Você acha que é uma cobrança? Eu acho que sim. Tem formas de dizer que vai parecer menos como uma cobrança. Isso é interessante. Porque quando a gente fala assim, vai parecer muito no tom de cobrança se eu chegar e falar assim, viu? Sempre eu que faço, sempre eu que falo, assim, nossa, caramba, só eu, você nunca faz nada por mim? Se eu ouvisse isso, eu já ia levantar um muro assim. Já é muita cobrança, é um tom muito ruim. Muita coisa para levantar a guarda, né? Muito ruim. Uma forma bacana, assim, tem um tom mais assertivo, digamos assim, né? Por exemplo? Por exemplo, você falar de novo, né? Você percebeu, tá sentindo isso, é legal falar para outra pessoa como você tá se sentindo. E não é fácil, mas é legal perceber. Eu tô me doando bastante aqui, mas eu tô sentindo que parece que não tá sendo recíproco. Entendo. E eu tô querendo entender isso, porque eu tô me sentindo triste, sabe? Eu tô ficando triste. Isso abre espaço, né, para a pessoa estar falando sobre o sentimento dela. Isso são estratégias da comunicação não violenta. Agora, também tem outro ponto, né? Ela aqui na pergunta não coloca a situação no sentido de se ela já falou ou não falou, né? Certo? A pessoa, ela fala que se esforça para entender. Para entender. E percebe que a outra pessoa não tá fazendo o mesmo. Então eu percebo muito assim a pessoa tentando ali. Isso, sabe aquelas histórias? Então ela não chegou provavelmente a falar, não tá conversar aqui. sobre isso. Então, não sei se a pessoa fez talvez isso. Aí já tenha uma questão que é um primeiro passo, né? Vale lembrar, né, da importância disso, de falar, conversar, né? De conversar e dê ênfase no que você tá sentindo. Que provavelmente, poxa, é triste, né? Você falar, nossa, eu tô percebendo que parece que só eu faço. A pessoa não está se esforçando, enfim. É desconfortável isso, né? Sim. Você? Vai mais pro comecinho. A primeira já foi? Não. Então, número 1. Meu namorado simplesmente fecha a cara quando está chateado e se recusa a falar sobre o que aconteceu. Eu tento conversar, mas parece que só piora. Como lidar com isso? Quem nunca? Sabe quando alguma coisa incomoda, assim, ao invés de parece uma criança, né? Você percebe ali alguma coisa e ao invés de você, enfim, ter uma comunicação, a gente se fecha, você faz uma cara feia, ou se afasta, ou começa a agir com agressividade. Vale lembrar que a gente, não é só o que a gente fala, é a hora que a gente fala também, é como a gente fala. Então, a comunicação, ela é fluida em todos esses aspectos, né? Não só o que eu vou dizer. E, poxa, vamos olhar também para esse lado aí, né? De viu uma coisa e fez cara feia. Bom, isso é um comportamento bem infantil. A gente, né, precisa melhorar esses aspectos também. De, poxa, talvez naquele momento não dê para falar, né? Aconteceu e aí você... e aí você não consegue lidar muito naquele momento, precisa elaborar melhor. Mas ficar com a cara feia ali e não dizer também nada, sabe? Aquela coisa bem que estraga, né? Até eventos, precisamos melhorar nesses aspectos, né? Às vezes até a pessoa fala, na pergunta sobre isso, né? Parece que tento falar e só piora. Isso. E às vezes é até nesse sentido, né? Assim de... Poxa, eu tô numa viagem. Sim. Parece que além disso, aí a gente volta até na pergunta anterior, parece que se eu for falar e a coisa piora, eu vou estragar o passeio, então acho que é melhor nem falar. E esse ponto sobre, poxa, se na hora eu percebi uma coisa, não foi legal, e eu fiquei incomodado com aquilo, que nós somos seres humanos, então eu fiquei, né, subiu ali aquela coisa, às vezes não dá para elaborar na hora, poxa, né, não custa também falar para a pessoa, olha, eu preciso respirar um pouco, sabe assim? Preciso respirar um pouco, a gente pode conversar depois, sabe assim? A gente precisa desenvolver habilidades de comunicação, precisa desenvolver repertório, né?
Vamos lá, vamos lá. Pergunta 3. Minha sogra acha... Veja se você já passou... A gente está esquecendo de interagir, né? Além das perguntas. Veja se você já passou por isso aí. Já aconteceu com você também. Veja se é sua pergunta aqui. Minha sogra acha que meu marido tem que dar prioridade para a família dele. Sempre. A família da sogra, né? A família dele, irmãos, enfim. E eu fico de lado. Eu já conversei com ele, mas ele disse que não quer magoar a mãe. Como eu posso resolver isso sem criar um problema maior? Uau! Isso aqui é um trabalho para você por várias e várias sessões, eu vou dizer. Né? Tem um mosquito aqui. Até ele ficou arrepiado com essa pergunta agora. Ele até entrou aqui falando, não é possível. Não, como assim? E foi embora. O cara não quer magoar a mãe e tá magoando a esposa. O que tá acontecendo? Né? Peraí. Tem muito filme americano sobre isso, né? Parece coisa de filme, mas não é. Isso é muito comum. Eu recebo muitas falas nesse sentido, assim. Então, a pessoa se sente de lado, né? Então, vamos lá. A pessoa se sente de lado. Eu sempre aponto para esses sentimentos. O que a pessoa sente, o que a pessoa tá pensando, porque a gente esquece muito disso. A gente vê o cenário e se afasta, né, do que eu tô sentindo. Tô me sentindo de lado. O que tá acontecendo aqui? Né? A gente ia formar uma família e aí, de repente, a mãe dele, que, enfim, na cabeça dela, ela acha que ele tem que dar prioridade para a família e ele acaba não tendo movimentos. Então, o que ela fala aqui é que ele não tá fazendo nada porque não quer magoar a mãe. Então, ele não diz nada, ele não se posiciona, enfim. Eu acho que precisa mudar a postura. Simples assim. Existe uma questão aí até de criação, né? Essa cobrança, essa coisa que ele vem trazendo, dessa responsabilidade que ele acha que ele tem em relação a, não sei, a cuidados com a mãe, enfim, cuidados com os pais que são idosos, sei lá, isso acontece bastante. Só que a vida é dele, né? Então, Sim. E ele decidiu estar nessa relação, nesse casamento, enfim. Isso tudo que você está falando dá para montar numa frase, mas numa fala bem estruturada, no sentido de chamar mesmo a pessoa para conversar e falar: olha, a gente precisa resolver o mais rápido possível isso, porque isso está prejudicando a nossa relação, está prejudicando gravemente. Eu não sei se vocês têm filhos, né, enfim, mas independentemente disso, isso tem prejudicado, isso tem nos afastado, né? Eu estou preocupada com a nossa relação. Juntos aqui agora, como a gente pode resolver essa questão? Porque não dá para não se posicionar mais, né? Então a gente precisa ter aqui uma movimentação. Tem um episódio que a gente falou sobre família, né? Foi? Sim. Casar com... Eu tô tentando lembrar o nome do episódio. Casar com alguém. É casar com a família também? Casar com a família também. Veja um episódio, por favor. E lá a gente fala que é muito importante quando, por exemplo, acontecem coisas do meu lado da família e Bruno chega para conversar comigo, eu conversar, porque é minha família, então é mais fácil, digamos assim, né, o acesso. E vice-versa, quando acontece alguma coisa com a família do Bruno, eu percebo e a gente quer resolver, é muito interessante que o Bruno converse com a família. Por quê? Porque é a família dele. Não é responsabilidade sua, né? A gente precisa... É responsabilidade de quem veio daquele lar, né? A gente precisa perceber como isso está afetando a relação, né? E como que isso vai ficar? Essa pessoa que está falando, mas eu não quero magoar minha mãe. Mas você está magoando a sua esposa, né? Você está magoando a pessoa ali, tua parceria. Então, como é que fica? Então, não dá para não fazer nada. Precisa alguma coisa acontecer, alguma movimentação. Legal, mais uma? Muito bom. Vamos lá. A última agora de hoje? Vamos lá, número 22. 22. Traição. Tem perdão? Vocês acham que um casal pode superar isso e ter um relacionamento saudável depois? Uau. Muitos passam por isso, né? Muitos. Muita gente extremamente comum e a gente precisa lembrar que tem diferentes tipos de traição. Não é só a traição, a pessoa dormiu com a outra, não. Hoje, falando do universo de redes sociais, comunicação ali, né? Segundas traição intenções. Virtual. Sim.
A gente precisa se atentar a essas questões também, porque não é só um tipo de traição, senão é falar, isso que aconteceu, não, mas eu não te traí. Não, peraí, né? Um ponto aqui que a pessoa pergunta é... Vocês acham que um casal pode superar isso e ter um relacionamento saudável depois? Se tem perdão, a pessoa perguntou primeiro, né? Isso é muito particular. Muito pessoal, muito pessoal. A gente precisa lembrar eu acho que vale ressaltar questões culturais, que na nossa sociedade, quando o homem trai é uma coisa, quando a mulher trai é outra. E tem um peso muito maior quando isso acontece pro lado das mulheres. Muito maior. Se existe uma dependência financeira, emocional, sabe? Tem tantas questões que daria um podcast, essa pergunta. Então não tem uma resposta, a gente, tem perdão, não tem perdão, né? Porque isso vai depender de inúmeros fatores. Você acredita que se a traição veio do lado dela, é muito pior do que do lado dele? Do ponto de vista da reprovação. Da reprovação social, sim, que aí pesa mais para a mulher. Então ela é massacrada. E quando o homem, ele tem essa fama já, né? E aí historicamente falando, é mais leve para ele, a punição social. E você acredita que enquanto a mulher ali no relacionamento, num caso de traição dele, ela teria talvez uma pressão, não sei, de que tem que perdoar, ou dependendo da circunstância, lógico, ela tem que aceitar, perdoar e seguir em frente? É extremamente comum. Historicamente falando também. Então, é extremamente comum. A mulher, por exemplo, que ela é dependente financeira. E tem uma dependência emocional. Eu acho que essa questão da dependência financeira é muito comum, porque pesa, né? Quantas vezes eu ouvi? A pessoa pensa, putz, e agora? Como que eu vou sobreviver? Ou seja, ela se sente obrigada a perdoar, então não é porque ela, de fato, quer permanecer na relação, que confia agora, não. Além disso, né, fatores como filhos, por exemplo, aquela questão da separação, e agora, filho pequeno, etc. É um outro fator. Que pode pesar, né? Isso é muito complexo, então são muitas coisas para pensar, né? Agora, do ponto de vista, acho que só do casal, né, que é a pergunta se tem perdão ou não, é algo realmente pessoal. Então, mas esse perdão é tudo isso que a gente falou, de que vai depender de tudo. A pessoa ela vai passar por tudo isso, né, esse pensamento. Difícil dizer que vai ser exatamente como antes, eu acho que acontece isso muda tudo, né, muda a dinâmica, e para construir esse relacionamento, para ele ser saudável, complicado. Haja caminhada. Não. Por isso, é importante pensar. É um recomeço, se estão dispostos a isso aí. As duas partes. E, de novo, vai depender também de tantos fatores. Sim, né? sim. Essa jornada. Mas, a pergunta é muito boa. Muito boa. Nossa, faz a gente refletir muito. Foi perfeita para finalizar esse episódio de hoje. Eu dou vontade de responder mais perguntas aqui. E ainda tem. Tem, né? Tem. Obrigada pelo envio de vocês, inclusive, dessas perguntas, pela companhia, né? Aqui com a gente. Muito bom, com certeza. Nesse novo ambiente aqui, nesse novo lugar de gravação. Sim. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.